Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo importantíssimo para a gente poder falar das coisas envolvendo o Vasco da Gama. Muitos assuntos aí. São Januário, um verdadeiro barril de pólvora. A gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo a ida do Felipe Coutinho para o Aston Villa, que vai poder dar uma grana aí para o Vasco da Gama, do mecanismo de solidariedade, mesmo sendo empréstimo. A gente vai falar muito aqui sobre a questão aí envolvendo os funcionários do Vasco da Gama. Tem funcionário aí que está ameaçando greve, tem funcionário até que está ameaçando deixar o clube, pedir demissão. A chapa tá fervendo. A gente vai falar aqui sobre o amistoso que o Vasco deve fazer no dia 14. O Zé Ricardo já está esboçando aí um time titular para a estreia aí do Campeonato Carioca. A gente vai falar muito aí sobre as duas contratações que o Vasco da Gama anunciou ontem, né? Deixou praticamente sacramentado, que foi o Everton e o Bruno Nazário, e a gente vai abordar aqui a situação da política do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui sobre a situação da AGE e sobre o Leve. Então, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Amigos, com relação ao Vasco da Gama, no que tangencia o Felipe Coutinho, o Vasco está precisando de dinheiro. O Felipe Coutinho ontem sacramentou sua transferência para a equipe do Aston Villa, vai jogar lá com Douglas Luiz, e o Vasco da Gama vai receber um mecanismo aí de solidariedade, um dinheiro aí que vem em boa hora, mesmo sendo pouco aí, mas que vai dar para a gente poder arcar com alguns compromissos aí com relação a fornecedores, que os pagamentos estão atrasados, e também com relação aos funcionários do clube. E por falar em funcionários do Vasco, os funcionários do Vasco estão ameaçando fazer greve. Outros funcionários do Vasco estão aí para poder pedir demissão por conta dos salários atrasados. Lembrando que os PJs do Vasco não recebem desde o mês de agosto e o funcionário normal já vai aí para o quarto mês atrasado. Isso mesmo, pessoal, e nenhuma satisfação é dada para esse funcionário que fica aí, ó, passou Natal sem ter ceia, passou Ano Novo na maior dificuldade. Então as coisas estão conturbadas aí internamente, clima muito quente em São Januário. Meus amigos, com relação à situação envolvendo o futebol profissional, o Vasco da Gama deve fazer aí na próxima sexta-feira, dia 14, um jogo treino. O adversário ainda está para ser definido. E nos treinamentos, né, mesmo com o elenco aí muito reduzido devido ao surto aí de Covid, o Zé Ricardo já esbanja aí, já coloca aí uma equipe aí, uma espinha dorsal para a estreia do Carioca. E ele tem treinado aí com o Lucão no gol,
Por enquanto, a gente não tem um lateral direito, porque o nosso Léo Matos está aí se recuperando de Covid, mas o Everton, praticamente sacramentado com o Vasco, chega para a lateral direita. Ulisses, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Bruno Gomes, Juninho e Isaac. O ataque, Raniel e Gabriel Peck. Então esse deverá ser o time do Vasco da Gama para essa partida, para esse jogo treino aí. O que vocês acharam? Me digam aí. Bom, meus amigos, com relação à situação aí envolvendo reforços, certo? O staff do Everton e do Bruno Nazário confirmaram que os jogadores estão próximos realmente de acertar com o Vasco da Gama. Os detetives vascaínos buscaram aí essa informação. Informação que primeiramente veio do jornalista Vene Casagrande, onde o Vasco teria acertado a contratação do lateral direito, o Everton, do Red Bull Bragantino. O jogador pouco jogou lá, mas é um jogador que tem 22 anos e pode apresentar aí um bom futebol, certo? E a situação do Bruno Nazário está muito adiantada, inclusive o Vasco da Gama já está fazendo as trocas de documentações aí com o Hoffenheim, lá da Alemanha, clube que detém os direitos econômicos dele, e a gente vai ver aí o Bruno Nazário, aquele mesmo que atuou pelo Botafogo, jogando aqui no Vasco da Gama. Jogador que tem 26 anos, é novo, teve até uma boa passagem aqui pelo Botafogo, mas tanto o Everton quanto o Bruno Nazário tá deixando aí o torcedor do Vasco aí com uma pulga atrás da orelha. Bom, muitas pessoas perguntando sobre a situação do Luiz Amarília. Ontem foi dito que o Luiz Amarília aí praticamente estaria fora do Vasco da Gama. A situação não é bem assim, gente. O jogador não se apresentou na Argentina, ele continua no Paraguai, não vai mais atuar pelo Vélez. O Vélez tem uma proposta lá dos Estados Unidos, do Minnesota, uma proposta que para o Vélez não foi satisfatória, foi de 1,5 milhão, e o Vélez sabe que se emprestar o jogador aqui para o Vasco da Gama vai simplesmente aí valorizá-lo bastante. Então o que o Vasco está propondo aí? Uma casadinha. Deixa o jogador vir, a gente valoriza e depois na hora de vender aí todos saem ganhando, certo? E o Vélez aí estaria propício a aceitar essa condição. É um jogador que está faltando aí 6 meses de contrato aí para poder terminar com o Vélez. O Vasco não quer botar dinheiro porque sabe que pode assinar um pré-contrato e o Vélez estaria propício aí a estender esse contrato aí com o jogador Luiz Amarília e emprestá-lo aí para o Vasco da Gama. Vamos aguardar toda essa situação porque virou já uma novela. Bom, meus amigos, com relação à política aí do clube, a AGE, passar um informativo para vocês. Amanhã não haverá coleta presencial de assinaturas por conta aí da crescente onda de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Então amanhã não haverá, mas você pode fazer aí a sua assinatura através do link que eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui e também fixado nos comentários. A gente conta aí com você, torcedor do Vasco, para a gente destituir esses golpistas aí
e colocar o Vasco no lugar onde realmente ele deve estar. O Levin, que está lá na Inglaterra, está buscando recursos aí para o Vasco da Gama, alternativas para que o Vasco não vire SAF, e a gente vai ter coisas muito boas aí acontecendo nos próximos dias com relação a essa situação. Então, galera, muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!